Pessoal, bom dia. Resolvi gravar esse vídeo para entender melhor como funcionam os tipos de matrizes. Eu pedi na pesquisa para vocês, então vocês já têm uma noção. Bom, não é tão complicado, é bem simples, só na matriz transposta que confunde um pouquinho. Então, a matriz linha, o nome já fala, a matriz ela possui uma única linha. Então, a gente tem um exemplo aqui da matriz A, ó, ela é do tipo 1/4, mas eu posso ter uma linha, 3 colunas, uma linha, uma coluna, uma linha, 2 colunas, tantas colunas eu quiser. Mas a matriz linha, ela tem exatamente uma linha. Então, matriz linha, uma linha. Colunas eu posso ter tantas que eu quiser. Já a matriz coluna é o contrário. Então, matriz coluna, eu vou ter uma única coluna. Então, nesse exemplo, nós temos uma matriz coluna 3/1. O que vocês têm que lembrar aqui no tipo de matrizes, quando a gente tem aqui, ó, 3/1, esse primeiro número, ele se refere à linha. A gente já comentou sobre isso. E esse segundo número aqui, ele se refere à coluna. Matriz quadrada. A matriz quadrada, ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. É como se fosse um quadrado perfeito aqui, ó. Então, nesse exemplo, nós temos uma matriz 2/2. Eu posso ter 3/3, 4/4 e assim por diante. Tem que guardar que ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Matriz nula é aquela matriz que todos os seus elementos são nulos. Como assim? Todos os seus elementos vale 0, tá? Matriz nula. Matriz oposta. Então, você tem, por exemplo, a matriz A. Então, a gente tem um exemplo, ó, 3, 0, 4 e menos 1. O que é uma matriz oposta? Você vai multiplicar a matriz A por menos 1. O resultado vai ser a matriz oposta. Então, seria a matriz multiplicada por menos 1. Então, por exemplo, vai ficar 3 menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. 0 vezes menos 1, 0. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 1 vezes menos 1, na multiplicação, menos com menos, mais. Então, a matriz oposta é a matriz dada vezes menos 1, certo? Tem que tomar cuidado com o joguinho de sinal. Matriz diagonal. Nas matrizes, eu tenho dois tipos de diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. Então, ó, principal, nesse exemplo eu tenho 2 e 1, são os elementos que pertencem à diagonal principal, e a diagonal secundária, que aqui é o 0. Então, o que é uma matriz diagonal? Eu só tenho elementos não nulos na diagonal principal. Então, você observa nesse exemplo aqui, uma matriz 2/2. Na diagonal principal, eu tenho o número 2 e o número 1. Na secundária, eu tenho o 0 e o 0. Então, na diagonal principal, eu vou ter elementos não nulos, que não sejam 0. Outro exemplo aqui, matriz 3/3, ó, só na diagonal principal eu tenho elementos não nulos. Matriz identidade. Na matriz identidade, ela é mais fácil que a diagonal. Você só tem que guardar que na diagonal principal eu só vou ter o elemento número 1, o resto vai zerar, certo? E aqui é um pouquinho mais complicada, é a transposta. Transpor lembra trocar. Então, vamos pegar esse exemplo. A matriz A é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. De novo, é uma matriz 3, é uma matriz 2/3, 2 linhas por 3 colunas. Quando eu transpor, quando eu trocar, o que vai acontecer? A minha linha vai se tornar a minha coluna. Então, a minha linha vai se tornar a minha coluna. E a minha coluna vai se tornar a minha linha. Como assim? A primeira linha vai se tornar a primeira coluna. A segunda linha vai se tornar a segunda coluna. Então, eu não tenho uma matriz 2/3. Agora, eu vou ter uma matriz 3/2. Então, a gente troca a ordem das linhas e a ordem das colunas. Eu acho que essa é um pouquinho mais complicada de entender, mas ela não é difícil. Transposta lembra de trocar. Trocar o quê? As linhas pelas colunas.